Programa de hoje, um ícone do rádio e da TV brasileira. Maravilha, Alberto! Um convidado totalmente excelente. Único homem com envergadura moral e social para debater assuntos aleatórios. Vocês não têm envergadura moral! Tá compreendido? Muitos aplausos para o também telespectador e pedestre Marco Bianchi. Ó o Bianchi aí, ó. Marco Bianchi! Maravilha, Ó o Bianchi aí. Gênio. Fala, Bianchi. Como vão? E aí? Grande honra aqui estar com vossas senhorias. Tudo certo? Tudo tranquilo? Você sabe? Enfim, juntos. Você sabe que você tem uma mesa aqui de fãs. Todo mundo, certeza. Todo mundo. Inclusive, né, quando a gente colocou aqui você, a nossa audiência toda relembrando os bordões. Sensacional. É Pois é, cara. Um clássico. Estou estupefato com uma recepção assim tão calorosa. Já agradecendo aí a audiência. Boa. Pelo prestígio. E estamos aí para bater aquele papo, contar as novidades, ou as não novidades, no meu caso. Por que não novidades? Por que não novidades? Pois é, a minha carreira não está assim, naquele... Porque você não quer. Clímax maravilhoso. Você gosta de ficar em casa. Ganhou muito dinheiro, não quer mais. Não exatamente, né? Eu não sou o sujeito mais fácil do mundo de contratar, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de passar vergonha. Na televisão aberta, em especial, a gente vê muita coisa que é constrangedora, né? Sim, tem o seu limite. Para aqueles que... Qual é o limite? Aqueles que protagonizam as atrações. Sim. De modo que a minha pessoa já é um pouco mais recatada. Então, mas isso é uma coisa que eu respeito muito. E principalmente você falou isso, eu respeito muito as pessoas, porque uma das preocupações que eu tenho na minha vida é não me envergonhar de algo que eu já fiz. Exato. Porque essa é a pior coisa. Exatamente. Que a gente tem que fazer as coisas por cachê, uma necessidade, uma coisa. Sim. Mas sempre que eu vou fazer, eu vou falar assim, será que isso vale a pena? Tá me envergonhando isso aqui? E mesmo com essa preocupação, a gente acaba muitas vezes, né, vendo as nossas próprias produções e em algum momento aqui e acolá, né, Sim. tendo digamos, um certo constrangimento. Mas acho que o fato de ter essa preocupação já é um primeiro passo importante, claro, para que a gente faça aquilo de que a gente se orgulha. Isso, né? isso, exatamente. Que a gente possa falar, olha, isso aqui pode não ter audiência, posso não ganhar um cachê maravilhoso. Mas você faz com dignidade e verdade. Faz com autenticidade, né? Isso. Naturalidade, espontaneidade, que acho que são características indispensáveis. Ô Marco, nessa questão aí que você tá falando, o Rock Go, eu acho que foi um dos marcos, desculpa o trocadilho, sim, altos assim, na tua carreira também, né? Dentre outros. Nessa época surgiu muitos convites que você teve que falar não justamente por isso, falou assim, porque assim, a gente sabe como que é a TV aberta. A MTV era, né, o HF e tal, mas aí aparece a TV aberta e naquela época a TV aberta, bombava, tinha dinheiro e falava assim, Marco, vem fazer isso aqui, tipo, sei lá, uma banheira do Google, alguma coisa que você fala, não, isso aqui é constrangedor, não vou fazer, mesmo com dinheiro. Rolou muitos convites assim? Sim, rolou, por exemplo, aquela questão do merchandising, né? Porque a gente, no Rock Go, a gente fazia uma sátira do jornalismo esportivo. Sim, era genial. E um dos marcos do jornalismo esportivo são os jabás, né? Exatamente. Aquele assunto que, de repente, assim, pega uma carona, né, no debate. Sim. Vou falar um pouquinho de caninha curió, para beber com os amigos, acender a churrasqueira, ou desratizar a residência. Curió é o bicho, um efusivo abraço. Efusivo abraço. Sim, água em pó. João Ponês. Amendoim. E por aí vai. Quer dizer, então, existem coisas muito constrangedoras de fato, e que muitas delas a gente acaba tendo que fazer. Afinal, eu não poderia abrir mão das ações de merchandising de um programa que era talvez a principal fonte de receita, né? Isso. E tem uma outra característica minha que eu gosto de fazer meus trabalhos autorais. Sim. Como eu não sou um ator e como eu não sou a pessoa mais talvez despojada e expansiva do mundo, talvez, então eu prefiro trabalhar naquilo que eu anteriormente criei, desenvolvi
como conteúdos, porque daí na hora da execução, da interpretação, eu sabe fico como mais fazer. à vontade, eu já sei propriedade. de que se trata. Sem Ô, dúvida. Marco, deixa eu te perguntar, essa questão que você falou, principalmente do lance da criação, no Rock Go mesmo, usando o exemplo do Rock Go, o que ali era espontaneidade e o que era roteirizado ali? Porque realmente, assim, não dava pra diferenciar. Falar, pô, será que esse cara tá falando isso de bate-pronto? Será que ele tá lendo algum lugar? O Rock Go, ele tinha um misto de ficção e realidade e um misto de improviso e testículos preparados. Sim. Eu sempre fui um preparador de testículos, né? Sim. Então eu vinha de casa já com alguns conteúdos preparados e ao mesmo tempo, ao longo do programa, eu não sei qual câmera que eu deveria olhar. Qualquer Turma, uma. Thiago. Nenhuma vai te focar. Isso sempre vai dar errado. Que você olhar, ele vai cortar pra onde? Ele corta errado. Gente. Olhar pra 5, ele vai pra 2. Então, e ele tinha ele tinha uma base de ficção, eu costumo dizer que era um programa de humor com futebol, e não o contrário. Quer dizer, então ele tinha uma base de ficção. Eu me apresentava como um sujeito formado em futebologia na FODERJ, Faculdades Odair Ernesto Júnior. Eu era membro do Conselho Deliberativo da ADEBRA, Advogados do Brasil, onde nem o D é mudo. Eu era sócio da Abraão, Associação Brasileira de Arremessadores de Amendoim Ornamental. Eu era também vice-presidente da FIMOSE, a Federação Internacional de Mosquitênis Elementar. Mosquitênis. É uma entidade cabeça aberta, a FIMOSE. Eu pratico muito mosquitênis, né? Porque agora eu tô morando em Atibaia. Sensacional. Estou no interior, moro no meu sítio, fico ali, né, dando melancia para as galinhas. Claro. Matando moscas. Estou me aprimorando aí, estou já Pô, é gostoso. no topo do ranking da FIMOSE. Ô Marco, já Muito que a gente bom. está relembrando então coisas que você tem orgulho, a gente também, Sobrinhos da Ataíde, sem dúvida é um clássico e marcou a geração inteira que está aqui sentada nessa mesa. É verdade a história que foi uma fitinha que Luiz Augusto Alper escutou dos 3 rapazes que estudavam lá na USP? Como é que foi essa história? Exatamente. Luiz Augusto Alper foi o descobridor daquele projeto que na época da Rádio USP era uma coisa absolutamente infame, né? Que na Rádio USP, digamos, a única audiência da Rádio USP provavelmente é daquela comunidade universitária e tal. Apesar de que era uma emissora com uma programação musical muito boa e que daí a gente, enfim, entrou com aquele projeto e o Luiz Augusto transformou aquilo nos Sobrinhos do Ataíde, que inclusive foi batizado pelo pastor, né? Pastor Gonzalez. O pastor tá aqui. Olha isso. Tá aqui o pastor. O pastor tá aqui. Foi ele que deu esse nome, que eu acho que é um nome brilhante, Sobrinhos do Ataíde, porque gerava aquela dúvida, né? Mamãe, quem que é o Ataíde? Quem é? E daí, quem que era o Ataíde? Até hoje eu não sei muito Ataíde bem Patrese. responder essa pergunta, O mas microfone de ouro. como se diz, no subtexto ficava subentendido que era o Ataíde Patrese. Sim. Que uma vez foi até a emissora de rádio para meio que pesquisar, ver qual que era aquela história. E eu não me esqueço que o Paulo Bonfá, que era um dos integrantes do trio, ele falou... O Bonfá é o mais fraco, né? Vamos ser honestos. É o Dedé? Não, os 3 são. Não, É o Dedé, não? Ele é o mais fraco. Tem que fazer O Bonfá, escada. o Xavier é Olha, muito bom. Muito. O Xavier, ele tem uma coisa que eu aprecio muito. Ele capricha muito no texto. Se vocês notarem aqui o que ele faz aqui da Sandra. Aquele texto dele, todo parágrafo é uma piada. É amarrado, E é sim. coisa muito difícil, é tudo amarrado. O cara é caprichoso. Muito. Olha, Emílio, O Xavier, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Isso Repare. pro Marco. Sim. Não, o Marco também é bom. O Marco, você Obrigado. sabe, eu gostava muito, você fazia na Band, na Band AM, você tinha um negócio que fazia de um político, era você sozinho. Justamente, era o programa Diário do Dias. Exatamente. Ele tinha- Isso era uma das coisas mais legais que Obrigado, eu já ouvi. obrigado. Que era porque ele estava no AM, acho que não teve tanta repercussão, né? Ele tinha uma pegada mais jornalística, né? Porque também é uma característica minha de fazer formatos curtos. Então, muitas vezes eles estão próximos do jornalismo, próximos da publicidade e da internet.
naquele caso, a gente vinculava o humor mais ao jornalismo, mais ao noticiário político. Então, eu tinha um personagem jogador de futebol, tinha um outro que era o taxista, o Aguiar, o taxista. Depois tinha político também, o Onofredo Rosemiro, que falava, senhor presidente, nobres colegas. Esse político é muito bom. Esse político é muito bom. Era interpretado pelo meu irmão, que não é nem do ramo, mas que leva jeito pra coisa também, então também me ajudava nessas interpretações. Queria só fazer uma resposta a você, porque eu concordo plenamente com o talento assim espetacular do Felipe, o texto muito bom, vozes incríveis. Só que ele tem outra característica, outra qualidade que o Paulo Bonfá também tem e que eu não tenho, que é a característica empresarial, administrativa, executiva. Então, a minha carreira, quando esteve acompanhada dessas figuras, ela sempre foi mais bem sucedida. Eu devo reconhecer que o meu sucesso também eu devo atribuir em grande parte o seu era mais o artista. Muito bom. Ao talento deles, obviamente, mas também essa característica de capacidade administrativa. Empreendedor. Marcou. Mas olha o pastor, ó. Grande pastor, não sabia. Olha o pastor, olha o cabelo. Esse é o clássico. Senta aqui, pastor. Senta aí. Ó, pastor. Aí sim. Aí sim, ó. Maravilha. Maravilha. Maravilha, hein? Que maravilha, hein? Que maravilha, hein, pastor? Esse tem você que criou o sobrinho, maravilha, hein? Nome? Que maravilha, hein, pastor? Maravilha. Maravilha, hein? Pega o microfone. O batizado dos sobrinhos do Ataíde, então, graças ao senhor. Foi na igreja. Formatação também, né? O pastor tá fazendo um Pepe Gonzalez. Exatamente. Porque na Rádio USP era um programa mais longo. E daí, na 89, a gente escolheu os personagens, fez quadros mais curtos e por aí vai. Marcou. E fui ameaçado de morte. Se é, Meu Deus. Fui ameaçado de morte por causa dos sobrinhos da Taíde. Por quê, pastor? Como é que é? como assim? Tinha um quadro que era o Chitas até a Morte. Que era uma banda de rock e tal, que eles brincavam, não tinha nada de agressivo. Como é que chamava? Religião. Chitas até a Morte. Achei bom esse nome. Hoje em dia é bom. Ele é bom de nome. É bom. E aí o pessoal ligou lá, o pessoal da comunidade lá ligou e falou assim, quem que é o responsável pelos sobrinhos? Quem que responde? Daí, como eu supervisionava, me passaram eles. Aí eu vi uma história, tipo, vocês estão brincando com assunto sério, isso pode custar a sua vida. Olha. $100 mil, não sei o que. Foi uma coisa. Tipo, eu fui mandado pra casa e fica uma semana longe de casa por causa dessa história. 20 anos antes do Charlie Hebdo, né? Charlie Hebdo. O tal do jornal lá, quer dizer, nós já estávamos pioneiramente sendo ameaçados. Exatamente. Naquela Falando época. nisso, Marco, quando eu vejo o que veio ser depois a internet, o pessoal dos Impedidos, agora tem outros grupos de futebol. E até a Cazé TV, eu vejo muito do Rock Go lá, assim. Você acha que você também tem essa visão assim, eles fazem a mesma coisa que vocês fizeram décadas atrás. Você já pensou em voltar para um sistema mais parecido com a distribuição de hoje? Porque naquela época não tinha distribuição de conteúdo como tem hoje. Sim. Mas a ideia, o coração é o mesmo, pelo menos na minha visão. Acho que a essência do futebol trazido para o lado do entretenimento, né? E no nosso caso, para o lado do humor, com prioridade no humor. Sim. Então, como eu estava dizendo aqui, eu fazia um personagem, inventava uma série de coisas, falava que torcia para Cabo Friense. Inclusive, eu aprendi a cantar o hino da Cabo Friense, depois, se vocês quiserem. A gente quer. Queremos muito. Obviamente, eu posso também performar aqui. Por um cachê. Então, quer dizer, você tinha... essa conexão do jornalismo esportivo com o entretenimento, ela se fixou, ela já existia. Quer dizer, nós não fomos os primeiros, mas nós fomos um marco nessa linha, nesse gênero de programas. E eu acho que de lá para cá, os programas esportivos caminharam muito para o lado do entretenimento. Sim. E às vezes até de uma forma meio atrapalhada, quer dizer, porque a gente vê hoje em dia jornalismo esportivo fazendo humorismo sem humoristas. Sim. E transformando também o jornalismo esportivo num grande debate sociológico. Exatamente. Sobre Super questões identitárias, que eu acho que tudo bem, o futebol ele não é isolado do mundo, ele deve ser entendido dentro de um contexto, mas você não pode dar um peso maior do que o do próprio esporte para aquelas questões que
enfim, acontecem dentro e fora do esporte. Mas isso aí é o comercial que exige, né? Comercial, agora tem que ter uma mulher aí, né? tem que pôr mulher. Só que a gente vê que o Galvão não dá a menor importância pra mulher. Não liga. Eu acho isso fantástico. Ele é roots. Ele só cumpre tabela lá. Porque o cara do departamento falou, nós precisamos trabalhar agora, diversidade, precisamos ter agora uma... Aí o Galvão fala, beleza, Tá bom, põe a põe lá. mulher lá, porque o cara já tá comigo com o saco cheio. Só que ela vai falar, eu queria falar, mano, daqui a pouquinho você vai... Daqui a pouco. Diga lá, menor importância. É o break, Dedê? Então vou fazer um break rapidinho. Marco Bianchi tá aqui, ó, passar a rede do Bianchi, este gênio do humor. Sim. @Marco Bianchi Brasil. Sigam ele. É a rede social. Sigam o Bianchi, porque tem muita coisa bacana que ele tá publicando. Maravilha, Alberto. É isso aí. Atenção para o top de 3 hoje. Maravilha, Alberto. Dale, amigão. E aí, peixe? A 89 apresenta Sobrinhos do Ataíde. Que beleza. Muito bom. Sensacional. Isso aí tem quantos anos, pastor? Nossa. 93, 94, né? Foi de 95 a 99. E quer dizer, eu até achei que vocês iam me perguntar por que acabaram os sobrinhos do Ataíde, não sei o quê. A gente sabe, A gente sabe. o que quer falar. Já sabe isso aí. Pô. Se você quiser contar a sua Se versão. quiser, porque o Felipe falou. Ai, que escroto. Não acredita nesse canalha. Não, Não. eu preciso falar a minha versão. Claro, por favor. É o seguinte, naquele trio, eu era, como você mesmo já reconheceu, né, o mais inteligente, Sim. o mais modesto. E o mais bonito. E tava ofuscando, quer dizer, tava me destacando sobremaneira. Sim. Aquilo começou a gerar uma inveja. Sim. Uma inveja muito grande, né, dos menos favorecidos pela natureza. E daí, quer dizer, eu não queria que ofuscassem minha beleza. Claro. E então eu, a partir de determinado momento, do nada, de repente, eu resolvi romper a relação, sabe, para que daí eu pudesse, claro, mandar em tudo, brilhar sozinho. Isso. E ficar com todo o dinheiro só para mim, sobretudo. Claro. Aconteceu. Foi o que aconteceu. Claro. Quer dizer, né? Boa versão. Ô, Marco. Foi muito gentil. Ao sair, você deixou que eles seguissem os caminhos. Perfeitamente. Agora, Grande gentileza. Oi, Querem vamos lá. saber a Sim, resposta honesta também? Claro. Sim, existia uma divisão de tarefas no trio que num determinado momento foi atropelada. Esse atropelo deu ruim, eu rodei a baiana e resolvi procurar minha turma. E naquele momento eu acabei até tomando uma atitude intempestiva, coisa de moleque, ou coisa de Foi jovem. moleque. E acontece que com aquilo, todos os personagens e quadros que eu criei ao longo de 8 anos ficaram interditados. Quer dizer, Eita. Nem eles, nem você. se fudi-me. Entendi. Se fudi-me. Vocês não podem usar o... Desde aquele momento da ruptura, aquele repertório ficou interditado. Numa discussão Marquinho. jurídica. Quer dizer, então hoje em dia nós já retomamos a amizade muito bem, ótimo, é uma beleza. Nossos advogados se encontram toda semana. Esses sim. Os Esses advogados sim ganharam dinheiro. se amam. Então, ó, honestamente agora, eu gosto mais dessa frase porque dá a entender que tudo que veio anteriormente não era honesto, né? Mas honestamente agora, eu tenho muita vontade de fazer uma temporada comemorativa dos Sobrinhos do Ataíde. Nossa, maravilhoso. Espero poder reunir os farsantes. Que Tá entre vendo? Felipe Desse Xavier. Pode entrar, projeto, Felipe. cada um com seus talentos, inclusive os Também talentos acho. artísticos do Paulo também. Que Não, o Paulo é fraco. ele Não, tem que outras isso? características. Não, os Paulo três são tem bons legais. personagens. Ele levava também. Não, Tinha Paulo, os quem é crianças o mais na sala? fraco, pastor? Você falou no bastidor. Você falou que era o A Paulo. divisão era bem clara, assim. Ele era o criador. Ó. Ele era o cara que criava, ele era o gênio da história. Assim. Obrigado, O Felipe, muito obrigado. ele era o competente, ele era genial na interpretação dos personagens. Era o Ele era ator. um bom ator. O Paulo, assim, ele é meio que um cara que ele chegou depois. A verdade é essa. Quando chegaram só os dois. O Paulo chegou depois. Só que ele sempre foi um cara muito... Ele sempre falou muito em nome do grupo. Até no primeira vez que vocês foram no Jô, tem uma coisa curiosa. Você é o Jô, quem sentou aqui não foi ele, que é quem deveria ter sentado. Foi o Paulo. Isso já foi o primeiro mal-estar do grupo, na verdade. Olha lá, ó. Aí, ó. O Paulo é Ainda bem Robert. que o pastor veio aqui falar as verdades. Tá vendo? Ó, o cara que inventou, hein? Mas veja bem, quer dizer, na verdade, assim, nós estávamos com o Jô Soares. Em determinado momento, a gente foi interpretar um quadro que eu e o Felipe fazíamos as vozes e que a gente estava lendo o roteiro. Daí o Jô falou, olha, senta ali do lado do Felipe Então... para que vocês possam ler com mais facilidade. E daí o Paulo se colocou ali ao lado dele.
e tirou de letra, viu? Eu acho que o senhor, apesar da sua... seu senso crítico mais aguçado, digamos, aguçado em direção ao Paulo, ele tem algumas características de inteligência, de rapidez de raciocínio e de improviso que eu mesmo e o Felipe não temos. E ele é o mais empresarial. Ele faz bem também. Sim, eu tô brincando, evidentemente, evidentemente o Paulo. A gente tá brincando aqui, mas tem um fundinho de verdade mesmo. A audiência sabe disso, né? Mas é uma brincadeira. 90%. Mas sabe que eu queria fazer uma pergunta? A gente tem imitadores fantásticos aqui. E eu percebo que vocês criam personas, que é muito legal. Por exemplo, Maravilha, Alberto, é da tua convivência do cara tiozão de mercado financeiro? Era o pai do meu amigo. Ah, legal. Muito bom, eram os personagens? Os personagens sempre foram criados nas coisas próximas, nos amigos, nos familiares, nas pessoas com quem você tinha contato. Então, esse, por exemplo, era um pai de um amigo meu. Um efusivo abraço para o tio Henry, que é o bancário mais próximo de um banqueiro que você possa imaginar. mais rico. E teve uma semana de férias depois de 10 anos trabalhando todos os dias. Daí, a cada 3 segundos, ele soltava um maravilha, Alberto. Que maravilha de churrasco, maravilha de prato, maravilha tudo. Então, os personagens sempre foram criados, né? Na vida real. E daí tem, assim, eu gostaria primeiro de citar uma inspiração que eu tive no Djalma Jorge, na época do Café com Bobagem, Djalma Jorge, que foram, assim, decisivos. Muito bem, foram decisivos para que eu começasse a me interessar em fazer humor. E a outra coisa eu esqueci. E paralelo ao humor, lá no começo, obviamente, o paralelo ao humor, você fazia o que da vida? Você tinha, fala assim, eu gosto de humor, eu quero seguir, mas se não der certo, eu curto isso aqui. Eu me tornei, assim, uma pessoa pouquíssimo versátil como profissional, porque eu só sei fazer humor. Sim. E eu basicamente sei fazer a criação. Tem algumas funções de produção que eu também realizo razoavelmente bem, mas depois que comecei com o humor, não tive nem vontade e talvez também não capacidade para outras atividades. Sim. Então eu me concentrei naquilo, até meu pai falava para mim, poxa, Marco, mas você tem que fazer um trabalho sério também. Sim, né? sim, claro. Faz esse aí, é normal. Bem, faz essa continua porcaria. com esse aí, mas também pega alguma coisa séria. Advogado. E eu bati o pé e até que, enfim, aqueles 4 anos de Rádio USP chegaram ao mercado, né? E com isso o trabalho teve um destaque muito grande. Ô, Marco, hoje você está fazendo o quê? Você está fazendo alguma coisa na internet? Eu hoje estou no sítio, né? Não, em Atibaia. Em Atibaia. Eu estou Gostoso. dando melancia às galinhas. Sim. Plantando Eu canabidiol. estou conversando muito com os cachorros. Sim. Ah, isso é uma boa. Tirando espinho de ouriço da boca deles, né? Uma vez por semana. Perigoso. Esperando a luz voltar. Entendi. E estou sempre engavetando uma série de ideias, projetos, formatos. Não pode, eu gosto muito de criar formatos. Então, se vocês puderem em algum momento consultar ali o meu YouTube, apesar das produções serem meio pobrinhas, elas ali revelam formatos interessantes. Desde um formato em que você tinha sátiras de formatos de TV com um personagem telespectador. Sim. Eu lancei esse formato em 2012, e daí por volta de 2014 eu percebi que outras pessoas tinham lançado um formato idêntico. Caramba! Coincidência, rapaz. Que coisa. Quer dizer, o formato que eu tinha levado em todas as emissoras, tinha publicado no YouTube. Então, por favor, procurem no YouTube O Telespectador e daí depois comparem com algo que surgiu uns anos depois. Ó, Marco Bianchi. Bianchi é B-I-A-N-C-H-I. Bianchi. Esse é o canal que ele tem no YouTube que você pode acompanhar aí o que o Bianchi está fazendo. Tem pergunta para ele, pastor? Bom, na verdade, assim... E o teu programa? Você está fazendo um programa canhoteiro aqui, hein? A gente tá de olho, Estamos de olho. Eu faço um programa que mostra o quão democrática a Jovem Pan é. Já veio o Che Guevara agora. Todos os perfis aí. Principalmente... Igual a gente traz um Kika Tagueira, a gente traz um Jean Willis. Então, assim, é o programa mais democrático, mostrando o quão democrática a Jovem Pan toda é. É um programa para todos.
O que você quer saber? E usou o quão corretamente, né? Porque o pessoal do jornalismo esportivo tem as palavras proibidas e tem as palavras obrigatórias, né? O quão agora é uma delas, só que eles usam sempre do jeito errado o quão. Nunca é antes do adjetivo. Né? Então, assim, o quão a gente vai fazer bem as coisas. Gostam de usar. E tem outros termos também que são obrigatórios, né? É o assertivo, o corroborar. Sim, claro. Corroborar é um bom Bela termo. palavra. Um pouquinho, né, Emílio? Porque agora, hoje em dia, um pouquinho virou muito, né? Sim. Ele ficou um pouquinho irritado, passou um pouquinho do ponto ali naquele carrinho por trás. Ô, pastor, você que batizou como sobrinhos do Ataíde. Da onde você é? É do Ataíde de Patrese mesmo ou não? Era mistura de É do Patrese? Isso. Simplesmente um luxo. Sobrinhos do Pirata. Assim, foi uma Sim. mistura assim, né? Porque o Luiz Augusto, que era o diretor da rádio, ele falou, eu queria um nome que fosse completamente nonsense, porque eles usavam os coringas, né, que vocês usavam antes, né? E aí ele falou, Os Coringas? Putz, que Porcaria, hein, meu? era horrível. Eu falei, quero um nome... E na época, assim, eu tinha o Ataíde de Patrese, foi daí que veio o Patrese. Maravilhoso. Do Pirata mesmo. E, Emílio, o Ataíde Patrese foi à rádio, eu ia contar, acabei parando no meio. Isso. Tá. Daí o Paulo Bonfá perguntou para ele, Ataíde, como que você começou na televisão? Daí o Ataíde Patrese deu uma resposta de 1h30. Insuportável, que eu tava já me coçando. E assim, recheada, ou assim, encerrada com uma frase, uma pérola, da qual eu nunca vou me esquecer, que era a seguinte. Mas Ataíde, e o público, né? Ele falou, o público? O público são todos uns imbecis. Meu Deus do céu. Ele era figuraça. Simplesmente um luxo. Não mudou nada. Não mudou Você nada. sabe que ele veio fazer um pânico aqui? Veio. E aí, cara, ele tinha um filho que tinha um problema de rim. E o filho acho que morreu. E ele doou o rim dele. É verdade. E o filho faleceu. Ele falou, porra, eu doei meu rim pro meu filho e meu filho morre. Eu fiquei sem o rim também. Sem o filho. Meu Deus. Meu Deus, que história. Falava pra ele, se arrependimento matasse, ele nunca teria doado esse rim pro filho. Ele era maravilhoso porque ele fazia os pobres, né? Ele falava com uma... Estamos aqui com o Emílio, um sujeito que paga muitos impostos, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do país. Agora, eu nunca fui de fazer imitações, eu acabei gerando os personagens e quadros porque foi o caminho que eu tive, porque eu sempre fui péssimo em imitações. A minha única imitação, mais ou menos, era do finado Roberto Avalone. No pique? Ó, no primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, mais Palmeiras. Terceiro bloco, só Palmeiras. Quarto bloco, Corinthians, São Paulo, Seleção Brasileira, Meninos do Vôlei, Gêmeos do Pelé. E mais uma pitadinha de Palmeiras. Não, e ele tem um repertório ortográfico repertório, também, né? Você deve ler o quê? Pra cacete, o Aurélio, não sei. Eu tenho sempre um dicionário por perto, né? E gosto muito de ler livros sobre redação, livros de roteiro. Enfim, eu não sou um grande leitor, não. Mas eu sou uma pessoa que se interessa pela questão da escrita. Então eu gosto de redigir. E a redação é uma tarefa que você aprimora ao longo da vida toda, né? Você nunca está pronto. Não existe quem não faça erros de português, quem não tenha dúvidas. Então eu acho tem um que repertório absurdo. eu acho que o importante é a gente ter o vocabulário, porque eu sou um humorista que trabalho com as palavras. Então, quanto maior o meu glossário, o meu repertório também, né, ganha com isso. Mas, enfim... Eu acho muito bom o que vocês fazem, você também e o próprio Felipe também, que é a observação que vocês têm da sociedade, né? Que é isso coisas próximas de todo mundo. É muito, muito legal. Os personagens, os seus personagens também são muito próximos. A gente sempre conhece alguém parecido com que... São verossímeis. E isso é um puta de um talento, né? É um talento que vocês têm que. Obrigado. Eu gosto muito desse humor das pequenas coisas. E porque as coisas que você conhece, a sua família, os seus amigos, são as coisas... São realmente as matérias-primas que você domina. Então aquilo pode, né, te render uma série de coisas. Agora, no interior, eu estou conhecendo outros tipos de figura, né? Maravilhoso. O cara que trabalha lá no sítio, que ajuda com as coisas lá do sítio. Então, vira e mexe, ele está soltando umas muito engraçadas, assim. Eu falo, né? Porque sabe como é que é, né? Se você ficar devendo, o teu nome vai pro Ceasa. Esse é bom. Ceasa é bom. Vai pro Ceasa é legal. Tinha um que fala o seguinte. Senhor Emílio...
A antena da Bem TV tá com problema. É DirecTV. A antena da Bem TV tá com problema. É que é um passe. Aí tem a garrafa Pepe, né? A garrafa Pepe. Mas é sorte que eu não tô precisando tanto de trabalho, porque eu não tô matando cachorro a gato. E tem também o cínico do prédio. O cínico. Pô, já tem um personagem Maravilhoso. novo, cara. Ô Bianchi, uma curiosidade que eu sempre tive do lance do futebol, né? Vocês fazerem humor no rádio e ir pro futebol. Você sempre gostou de futebol ou você teve que aprender? Porque você fez o Amendoim com as Estrelas, né? E que era uma mesa redonda. Você sempre gostou do futebol? E como foi a transição dos caras que faziam? Ó o Boni aí, ó. Tá dando pouca audiência aí. E como foi a transição e se você gostava? Sempre gostou? Sempre gostei, sempre fui um torcedor fervoroso do Clube de Campo Palmeiras. Né? Obrigado. E... Já até apanhou por causa disso. Pois é, já tive alguns percalços na vida por causa disso. O meu LCA do joelho direito sabe bem dessa história. Agora, quando me vi como comentarista de uma partida, eu fiquei meio sem pai nem mãe, porque a minha habilidade era com os roteiros, né? Eu sempre preparava os textos, escrevia, reescrevia, muito detalhista nos textos. Ali tá acontecendo. E daí lá você precisava improvisar muito em cima daquele jogo. E o humor, como ele está sempre na fronteira ali entre a graça e a desgraça, muitas vezes esse improviso ele é difícil de se desenvolver, né? Sim. Então, em determinados momentos ali, a gente lançava talvez piadas que hoje cortava muita coisa, não? Hoje talvez fosse motivo de cancelamento, né? Sim. Não cortava muita coisa, não. Ia embora. Só que tinha coisas que você ouvia depois e falava, puta, isso não teve graça nenhuma. Então, mas na Band... Ou isso foi de mau gosto. E fora que tinha vários cantores que pegavam bronca, porque os apelidos que vocês colocavam pegava. Chiliquenta. Porra, Chiliquenta era maravilhoso. A Chiliquenta deu muitos chiliques por causa do apelido, né? Fazendo o possível e o impossível. Quem que era a Chiliquenta? Tony Garrido. O Tony Garrido? Era o Chiliquenta. Então, mas vocês chegaram a fazer na Band, era um compacto. Bola fora. Exatamente. Mas isso por que não virou? Isso não virou porque os meus sócios, à época, aqueles farsantes que eu tava... entendi. Os farsantes que eu tava citando, eles chegaram em determinado momento, a gente tava com o Bola Fora na Band e que ia se tornar o Mesa Quadrada. Futebol porrada. Ou seja, ele ia ser uma espécie de Rock Go 10 anos antes, ou sei lá, 5 anos antes do Rock Go da MTV. A gente já tinha esse formato assim, encaminhado na Band, o Mesa Quadrada. Mas isso vocês fizeram antes do Rock Go? Antes do Rock Go. Aquele era um especial? Foi antes? Ele era um compacto que vinha antes das transmissões. Exatamente. Bola fora, com os sobrinhos da Ataíde. Então, só que isso ia evoluir, entre aspas, para uma mesa quadrada. E os farsantes falaram, não, a Band... não tá com nada agora, estamos com vários convites aí, o mundo inteiro querendo nos contratar, Hollywood, Globo, Projeca. A Amazon. Então, veja bem, quer dizer, talvez a Band... Daí deram uma bela de uma esnobada na Band contra a minha vontade, eu fui junto e os senhores agora lidem com a... lidem com os fatos. Começaram a Band e foram pra MTV. Marco nos anais revelado agora aqui. Marco, O cara desabafa. Maravilhoso. Você realmente tem muitos fãs, você é muito bom naquilo que você faz. O Felipe também, sou muito fã dos sobrinhos da Ataíde. Exatamente. Valeu. Fiquei feliz também que o pastor, que é uma das pessoas legais também que a gente... Todo mundo gosta Pepe Gonzalez. Gente boa, né? Pô, fiquei feliz que você que batizou os sobrinhos da Ataíde. Sabia. Tá aí, ó, não sabia dessa história, não. Pô, obrigado por você ter vindo. Foi a primeira vez que eu tive a alegria de poder dar esse crédito pro pastor. Merecido crédito. Nem o pastor sabia. Ele tinha esquecido. Eu vou passar aqui o Instagram para você seguir, é o Marco Bianchi Brasil, e tem também o canal no YouTube para você ir lá e conferir, que o cara manda muito bem. Valeu, Emílio. Tá aí, obrigado, nas turma. redes sociais. Muito obrigado, obrigado. viu, Bianchi? Maravilha. Valeu. Até a próxima, gente.